Bom dia a todos, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para cultuar esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, que tem nos abençoado, que tem cuidado de nós e que principalmente Ele tem nos salvado. Vamos entrar na presença do Senhor então em oração, falando com Deus, abrindo o nosso coração diante do trono da graça de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, glorificado e exaltado seja o Teu santo e poderoso nome. Meu Deus, engrandecido seja Ele sempre sobre toda a terra. Estamos aqui mais uma vez reunidos para aprender de Ti, Senhor. Então seja o Senhor a trabalhar em nossos corações, a nos fazer lembrar, a nos ensinar, a abrir os nossos entendimentos, ó Deus, para que nós possamos compreender a Tua palavra. E que seja uma palavra de fé, uma palavra de restauração, uma palavra de ensinamento e renovação para as nossas vidas e também de consolo. Eu quero, nesse início de oração, pedir ao Senhor que console aos familiares e aos amigos do Juan, em nome do Senhor Jesus, trazendo paz, trazendo consolação àquela família e ministrando, meu Deus, a Tua palavra, a Tua salvação aos remanescentes, em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, ó Deus, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus aí para os irmãos, irmã Jaqueline, irmã Cristina, irmão Luiz, e todos os irmãos que estiverem assistindo a nós ou vierem assistir depois. A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos, né? E vamos começar, como de costume, pedindo ao nosso irmão Luiz, né? Perguntando a ele aquilo que ele traz aí à igreja, aquilo que Deus tem colocado ao seu coração nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Bom dia, irmão Luiz, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, pastor Elilar, bom dia, mãe. Bom dia. Bom dia, Tilinha, bom dia, Jaqueline, e bom dia a todos que estarão no vídeo. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, e o que Deus colocou no meu coração foi no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, dos versículos 40, começando no versículo 40, indo até um pouquinho no 28, no versículo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, iniciando no versículo 40 e indo até o versículo 6 do capítulo 28, capítulo 50. Uma palavra boa, uma mensagem rápida, né? E que seja o Espírito Santo comigo a cumprir a vontade dele nessa mensagem. Amém, pastor? Amém. Então eu vou fazer a breve leitura. Hoje vai ser rápido, né? Eu vou começar então no versículo 40. Bom, antes deixa eu fazer um rápido preâmbulo, né? Uma contextualização. Paulo foi preso quando entrou a Jerusalém, e como era uma injustiça atrás de outra injustiça, ele alegou, por ser romano, que ele queria ser julgado então pelos crimes que na verdade ele não cometeu nenhum. E como cidadão romano, ele falou não, eu quero ser julgado em Roma. E aí então ele, depois de várias instâncias, ele entrou num barco, num navio, e esse navio, né, ele ia chegar lá em Roma, mas acabou havendo um naufrágio, né? E esse naufrágio, eu vou fazer a leitura, né? Mas então o que eu vou falar é justamente do que aconteceu nesse naufrágio, na ida de Paulo para a Itália, para ser julgado pelo imperador. Certo? Então está contextualizado aí. Tá bom? Ok. Passou o turno. Então vamos lá, versículo 40. Levantando as âncoras,
deixaram-no ir ao mar, o barco, né? Largando também as amarras do leme e, alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. Ou seja, o navio, né, ele encalhou, né? Encalhou com o bico e a onda ficava batendo na traseira dele, castigando o navio, e o navio começou a desmontar devido à força das ondas. Não tinha resistência com hoje, era um navio de madeira. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que salvassem uns em tábuas e outros em destroços dos navios. E foi assim que todos se salvaram. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado a fogueira um feixe de graveiros, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão, ou seja, a víbora cravou na carne dele. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil do fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um homem de Deus. Bom, muito bem. O que eu gostaria de falar aqui, hoje, que está apresentando isso aqui, é falar dos planos de Deus nas nossas vidas. Mas eu quero de antemão deixar bem claro, porque a gente sempre ouve assim: você não vai morrer sem que os planos de Deus se cumpram na sua vida. E aí você ouve pessoas dizendo: mas ele tinha aquele plano de fazer aquele negócio, de não sei o que lá, e ele morreu antes. Nós precisamos ter em mente que os planos de Deus, os pensamentos de Deus, não são os nossos pensamentos e não são os nossos planos. Então, muitas vezes, nós fazemos pairar sobre a palavra de Deus determinadas suspeitas que não procedem, porque, na verdade, nós não sabemos quais são os planos de Deus. Então, nós não vamos ter um soldado, o imperador chegou e falou: muito bem, peguem Paulo, os outros prisioneiros e levem para a Itália. Como um navio, todo mundo ia perecer, um soldado é treinado por questões hierárquicas a cumprir a ordem, o que aconteceu? Uns soldados falaram: olha, se a gente não chegar lá, se nós morrermos e uns ficarem vivos, ou se sobrar algum soldado e não ter sido cumprida a missão, ele vai pagar caro por isso. Então o que eles falaram? Vamos matar todos os prisioneiros, que a gente garante que, pelo menos, se a missão não for cumprida, nós fizemos o possível para cumpri-lo e os prisioneiros foram mortos. Mas aqui fala que o centurião, gostando de Paulo, falou: não, vamos salvar todo mundo. Aí a gente já começa a ver o plano de Deus se cumprir. Nós começamos a ver o Espírito Santo atuando independente da nossa vontade, na vida das pessoas que estão ao nosso redor, para que aquele plano de Deus se cumpram em nossas vidas. Dito e feito, todos, nos faltou um, todos foram salvos. Outra coisa muito interessante é que as circunstâncias da vida
são muito interessantes e nós muitas vezes nos deixamos levar pelas circunstâncias e não fixamos os nossos olhos em Cristo. Então o que acontece? Todo mundo lá os aborígenes, não, os bárbaros, né, que se chamavam-se bárbaros, receberam, acolheram, ventava, chovia, né, fizeram uma fogueira e tudo mais. E o que aconteceu? Na manutenção do fogo aceso, Paulo foi lá, pegou lá os gravetos, sei lá, tinha lá a víbora, e a víbora, mordeu ele. E aí vem as circunstâncias. Não é? As pessoas que não conhecem Jesus, as pessoas que não conhecem o poder do Evangelho, falaram assim, com certeza esse cara é um assassino, porque ele conseguiu se livrar de um naufrágio com o mar batendo, perigoso, vem dar na praia, se salva e vai acabar morrendo de uma picada de uma víbora. Mas não. Todos olharam para isso, dizendo, não adianta, esse cara tinha que morrer mesmo. Não tinha não, porque ele ainda não tinha cumprido o plano de Deus. E o que aconteceu? Nada aconteceu com Paulo. Paulo se sentou, jogou a víbora lá na fogueira para não dar problema para ninguém, não é? E aí, esses bárbaros, quando viram isso, mas depois de muito esperando, né, o veneno fazer efeito, vendo que nenhum mal se lhe sucedia, mudando de parecer, diziam, seria um homem de Deus. Então vamos lá, o que tem aqui? Só homem de Deus tem plano de Deus. Então nós temos que ser homens e mulheres de Deus, para que o plano de Deus e não os nossos se cumpram em nossa vida. Então agora vamos olhar mais adiante. Paulo foi para Roma, Paulo ficou preso 2 anos, e durante esses 2 anos, se não me falha, ele escreveu cartas. Uma dessas cartas foi a carta de Paulo aos Efésios, teve uma outra que está me falhando o nome, e essa carta entrou no cânon, e essa carta até hoje impressiona, impacta os cristãos na leitura, impacta a ponto de conversão. Então, aí sim, o plano de Deus se cumpriu. Dali, Paulo, infelizmente, foi decapitado, mas o plano de Deus se cumpriu. Paulo, mesmo preso, evangelizou muito mais do que se ele estivesse livre, chegado lá, estando livre, iria falar lá com Éfeso, sei lá com Colossos, sei lá, não sei os lugares, e é impressionante que impactou muito menos pessoas, ao passo que escrito, esse texto está na Bíblia, e estando na Bíblia, ele acabou evangelizando, ele acabou levando a palavra de Deus a muito mais. Portanto, nós só vamos morrer depois dos planos que Deus tem para as nossas vidas, os planos de Deus se cumprirem. Era isso que eu queria trazer hoje, pastor. Amém. Obrigado pela oportunidade. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Os planos de Deus aí, eles vão se realizar, né, na vida de cada um de nós. E é preciso que seja, né, de fato uma pessoa ligada a Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus. E Paulo ali, ele, falando naquele navio, como o irmão disse ali, ele já tinha avisado antes que não era para eles terem viajado, né? Se a gente viu um pouquinho antes ali no capítulo, ele avisou que, olha, essa viagem aí é melhor não fazer, eu orei aí, né? E o capitão insistiu, né? O centurião lá insistiu que tinha que fazer a viagem e tal. E aí quando eles começaram aquele sufoco lá do navio batendo contra as pedras, ou se despedaçando, aí todo mundo se desesperou. E teve gente que estava pensando em tirar a própria vida no momento, né? Para acabar logo. E Paulo recomendou que não fizesse nada contra as suas próprias vidas, porque ia ter perda total material, mas que nenhuma vida, como o irmão leu aí, né? Que nenhuma vida ela seria perdida, né? Porque não tinha plano de Deus de que nenhuma daquelas vidas elas fossem perdidas. E a gente consegue entender isso, porque muitas vezes a gente não entende porque uma coisa acontece de um jeito e a mesma coisa com outra vida, com outra pessoa,
ela acontece de forma diferente. Entra aí no planejamento de Deus pré-estabelecido, entendeu? Que foge ao nosso entendimento humano, foge à nossa compreensão. Tentar registrar isso, tentar catalogar isso aí não vai dar certo, porque não está na nossa compreensão. O que está na nossa compreensão é aquilo que ele tem registrado, e a gente entender que Deus ele tem um plano. Na nossa vida a gente vai seguir esse plano, essa direção. Como que eu vou saber esse plano, essa direção? Então esse vai ser também o nosso assunto de hoje, que vai ser a oração. Vamos falar hoje sobre a oração também um pouquinho, né? Pouca coisa também, só para a gente entender um pouquinho os processos de oração que nós devemos, como homem de Deus, como pessoas que têm um plano de Deus, ter uma vida de oração independente, irmãos, independente das circunstâncias. Tem muitas pessoas que só querem orar, que só querem louvar, que só querem adorar quando está tudo bem, quando está tudo maravilha, né? E vai para a igreja, ora, busca, louva, grita, berra, rodopia, né? Mas quando tem algum problema, alguma adversidade, alguma situação contrária, aí a pessoa já não quer saber, Deus não quer saber de mim, eu não vou mais à igreja, não vou mais orar, não vou mais louvar, não vou mais ler a Bíblia. Então a pessoa ela faz que nem uma avestruz. Certamente essa pessoa ela ainda não está vivendo um plano que Deus tem para a vida dela. Então, vamos nesse momento louvar o nosso Deus, né? Vamos louvar, um momento aí que ele deve ser sempre adorado, independente das circunstâncias, né? Vamos adorar o nosso Deus. Vamos louvar o nosso Deus com o hino 186. Então, pode passar. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba nos céus a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, para lutar para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba nos céus a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então dar continuidade ao culto nesta manhã e convido os irmãos então a abrirem as suas Bíblias na Epístola de Tiago, capítulo de número 5.
Epístola de Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 13. Senhor nosso Deus, Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra, seja o Teu Espírito Santo a nos iluminar, nos fazer lembrar, nos ensinar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E abre, Senhor, os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Então, nós vamos até o versículo de número... Vamos começar do 13 até o 18, né? Diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Glória a Deus. Só até aqui. Então, mostrando aqui, nós começamos com a palavra de oração, né, para ver a importância da oração. Tiago, ele começa aqui, dirigido pelo Espírito Santo, a ensinar: está alguém entre vós, né, no 13, aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Então, na aflição, é um momento de oração, é o momento de buscar a Deus, não é o momento da pessoa se isolar. Ela pode até se isolar para a oração, né? Não se isolar de todo mundo, se isolar de Deus, né? Pelo contrário, porque senão ela vai entrar num processo de depressão, ela vai entrar num processo de um sofrimento, de uma dor muito grande. Então, só Deus para consolar os nossos corações, só Deus para tirar o peso de uma grande aflição, de uma grande luta. Mas Tiago também diz aqui: se você está alegre, e aí também tem outro tipo de pessoa, é aquela pessoa que quando está tudo bem, está tudo correndo às mil maravilhas, ela não quer nem saber de Deus, né? Ela nem agradece, ela não louva, ela não adora. Não, ele disse: se você está alegre, louve. Louvar não é só você entoar hinos, né? É só você cantar louvores, mas é também você agradecer, exaltar o nome do Senhor, reconhecer que tudo aquilo que está acontecendo de bom, aquela paz, aquela tranquilidade, aquela harmonia, aquele sucesso que você está obtendo, ele vem de Deus. É isso que é o louvor, é isso que é reconhecer a Deus. E muitas vezes, quando você entra num nível de fé, de comunicação com Deus, de intimidade com Deus, você já começa a louvar Ele até nos momentos difíceis, de luta, porque você sente a presença dEle e sente Ele tratando de você nesse momento. Ele sente você, Ele te restaurando neste momento, né? No versículo 14, ele diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem por ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Estão mostrando a importância da estrutura da igreja também nessa oração, aquela pessoa que está enferma, que está doente, né? E mostrando até que é um perdão de pecados, porque naquele momento a pessoa tem a oportunidade até de se confessar, de falar com Deus. Não é se confessar, não estou falando aqui para ele vai se confessar
com o irmão, né, com o pastor, com o presbítero lá, e falar, pequei, né, e tal. Nada disso, né, irmão? Vai confessar-se com Deus, ele vai falar com Deus e ele vai receber o perdão. Claro que muitas vezes existe uma questão, até para trazer paz aí a alguns corações, que às vezes estão atormentados com isso, né, pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir, né, através das redes sociais, a esse culto. Às vezes a pessoa ela não consegue se perdoar. Isso é importante, tá, irmãos? A pessoa não consegue se perdoar. Ela fala com Deus, mas ela não consegue receber. Então é necessário realmente que ela procure um irmão, um pastor, né, um obreiro idôneo de fé, né, pessoa de fé, e vai ali conversar, e vai confessar, e vai abrir o seu coração para que somente ele receba uma oração e ali ele se apazigue. E se a pessoa já tem um relacionamento com Deus, ela tem essa intimidade com Deus e ela recebe bem esse perdão de Deus, ela não tem essa necessidade. Isso vai depender de cada um. Tem pessoas que realmente precisam. Elas precisam ser ouvidas, elas precisam ser liberadas. Eu ouvi que alguém está liberando ali aquele momento, aquele perdão, para que ela se sinta aliviada, né? E se você estiver ouvindo, né, faça isso não com julgamento, faça isso como o Senhor Jesus faria, né? Vá e não peques mais. Simplesmente isso, né? Ore pela pessoa, peça a Deus que perdoe os seus pecados e depois apenas recomende ela, vá e não peques mais, não se afaste de tudo aquilo que leve você a cometer esse tipo de pecado. Lembrando que quando o Senhor Jesus ele curou aquele paralítico que estava no tanque de Betesda, ele fez uma recomendação para ele, né? Vá, não peques mais, para que não te suceda o quê? Coisa pior. Quer dizer, Jesus ele estava mostrando para a gente que aquela doença, aquela enfermidade que deixou aquele homem paralítico por 38 anos era consequência de pecado, né? E quando ele orou, quando ele esteve diante de Deus, ali foi uma oração, né? Falar com Deus é oração, Jesus é Deus, ele recebeu ali o perdão e ele recebeu o quê? A cura. Amém? Glória a Deus, né? Continuando aqui, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, aqui está falando também da questão da confissão. Tanto é aquela questão que nós falamos anteriormente, a respeito de a pessoa não conseguir se perdoar, então é necessário que ela tenha ajuda, ela tem necessário falar com alguém, abrir ali o seu coração, e essa pessoa ali encaminhar esse pedido de perdão juntamente com ela a Deus, numa oração ali em concordância, e ela ser perdoada, né? Isso é uma coisa que tem muita valia, um efeito ali naquela alma que está sofrendo e não consegue se perdoar, né? Mas também existe a questão pessoal, e a pessoal não adianta só falar com Deus, não. Se você pecou contra alguém, você tem que ir falar com aquela pessoa. Ah, Deus entende, tá, Deus entende, mas qual é a palavra? O que está lá em Mateus 18? Né? Que a pessoa que for ofendida, ela vá até o ofensor e aquela pessoa tem que pedir o perdão. Ela tem que se consertar, tem que ter que haver um conserto, tá? Então, isso é para a saúde, irmãos, é para que a igreja seja isso. A gente não pode estar guardando mágoas, ressentimentos, né? Então, ele mostrando a importância da oração. Vê que ele está falando aqui sobre oração. E todo esse processo, a oração, ela envolve o quê? Perdão e perdoar, né? Você pedir perdão, você reconhecer o seu erro e também você saber perdoar. Saber perdoar. Não guardar mágoas, não guardar ressentimentos. E isso é importante para a nossa vida, para que nós possamos alcançar realmente a misericórdia de Deus. Porque nós precisamos entender que todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Ah, mas mesmo depois que eu me converti, sim, nós fomos justificados pelo sangue derramado na cruz, mas nós continuamos ainda sujeitos ao pecado. A santificação está nos libertando do poder desse pecado, mas esse é um processo que está acontecendo em nossas vidas, essa santificação. Então é necessário que, para que nós sejamos perdoados, e nós precisamos do perdão de Deus sempre,
que nós também saibamos perdoar as pessoas que estão nos ofendendo, né? Então ele fala sobre confessar as nossas culpas uns aos outros. Errou com seu irmão, errou com a sua irmã, com o seu marido, com a sua esposa, com quem quer que seja um amigo, amiga, colega de trabalho, mas ele nem é crente. Mas o que diz a palavra? Não falou se é crente ou não é. Nós temos que ali se consertar com aquela pessoa. Aí é que o exemplo, né? Já que eu sou cristão, já que eu sou crente, o exemplo tem que partir de mim. Então eu tenho que ir lá e fazer a minha parte de mim. Se não vai haver uma contrapartida, isso não importa. O importante é que nós temos que fazer a nossa parte. Tá? Versículo 17. Interessante o 17, né? Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Né? Ele está falando, Elias era um homem como qualquer um de nós, sujeito às mesmas fraquezas, medos, ansiedades, tentações, né? Tudo que nós somos sujeitos hoje, Elias também era sujeito também até a morte, né? A gente sabe que ele foi arrebatado, mas ele era sujeito à morte, ele podia ter sido morto. Né? E ele orou. E quando ele orou, qual foi o resultado disso? 3 anos e 6 meses de terra seca. Acabe, Jezabel estavam por ali com ele, querendo pegar Elias de tudo quanto é jeito. A cabeça de Elias estava a prêmio, né? Mandaram lá os capitães, 2 capitães de 50 e mais 50 homens, total de 100, morreram fulminados de fogo, porque Elias, um homem de oração, né? Ele estava ali coberto por Deus. A oração nos dá uma cobertura santa. Deus nos cobre. E o terceiro homem que foi lá foi, né? Homem de Deus, por favor, tem misericórdia de mim, dos meus soldados, nós não temos nada com isso, é o rei que está mandando. E Deus falou com ele, vai com esse aí, né? Esse é temente a Deus. Olha a diferença, né? Até quando uma pessoa, ela reconhece a pessoa que está em oração, que ela tem ali um propósito com Deus, ela mesma vai ali chegar com mais humildade, ela vai saber que aquilo ali pode transformar a vida dela, porque eles não eram pessoas de Deus. Aquele capitão e aqueles 50 estavam tomados pelo capeta, estavam ali servindo Baal, né, Asterate, aqueles deuses ali que não são deuses, seguindo ali as tradições da princesa Jezabel. Então Elias, ele foi, orou, depois bastou uma oração e falou para o seu servo, Geazi, veja lá se está vendo chuva. Aí, o que você está vendo, Geazi? Eu estou vendo uma pequena nuvem, né, do tamanho da mão de um homem. Tá bom, vai lá e avisa para o Acabe que vai chover. Que fé, né, irmãos? Que fé, já pensou um negócio desse? Uma nuvem do tamanho da mão de um homem, ele vai lá e fala com o rei que vai chover. Então, para a gente ver o nível da fé, a oração, ela nos leva nessa comunicação com Deus. Não quer dizer de forma alguma aqui que Deus sempre vai fazer aquilo que nós estamos pedindo de oração. Mas quer dizer que quando nós queremos alguma coisa, quando nós precisamos de alguma coisa, quando nós estamos intercedendo por alguém, nós temos que orar. Não adianta que as coisas não vão acontecer se o mundo espiritual ele não vai se mover se a pessoa ficar de braços cruzados. Então tem que orar. Porque é um exercício da nossa fé. Jesus, ele manda nós orarmos sem cessar. Ele manda vigiar e orar. Então é uma ordenança a oração constante. Né? Efésios, que o irmão Luiz citou agora há pouco, no finalzinho, entre as armaduras de Deus, né? Entre a vestimenta santa nossa, a oração também está sendo colocada ali, para que nós oremos. Eu vou citar agora alguns homens de Deus que oraram e que fizeram grande diferença. A Bíblia fala no meio de um monte de genealogia, normalmente genealogia a gente não gosta muito de ficar lendo, né? Coisa muito repetitiva, né? Pessoa pura e tal. Mas lá em 1 Crônicas 4, versículos 9 e 10, tem uma genealogia a respeito de um homem que é chamado de Jabes.
né? E no versículo 9 diz assim: havia um homem chamado Jabes, mais respeitado que qualquer um dos seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes porque disse: eu dei à luz com muita dor. Imagina o peso, né, que Jabes carregava, de ter causado dor, sofrimento à sua mãe, e ele tinha aquele peso sobre ele. E às vezes as pessoas carregam pesos da vida, traumas, marcas, situações que as marcaram, palavras que foram faladas ali aos seus ouvidos, feridas que foram feitas, físicas ou não, e aquilo fica ali encravado no coração das pessoas. O que Jabes fez? Ele poderia ter se lamentado a vida toda dele, se colocado como uma vítima, né? Se vitimizado e dizer que a culpa é dos outros, a culpa é do meu fracasso como ser humano, como pessoa, de não saber me relacionar com as pessoas, de sofrer dessa forma, de ser um pobre coitado, de ser um zero à esquerda, é porque as pessoas me fizeram sofrer. Mas no versículo 10 vem o que Jabes fez. Jabes orou ao Deus de Israel: como seria bom se me abençoasses, expandisses meu território. Sê comigo em tudo o que eu fizer, e guarda-me de todo mal e aflição. E finalizando, só tem esses dois versículos, muito bonito, né? E Deus atendeu a seu pedido. Glória a Deus, né? Mudou a história do Jabes. Uma oração. Ele só falou com quem ele deveria de falar. Às vezes nós falamos com todo mundo, né? Com o diretor, com o supervisor, com o coordenador, com o presidente, né? Com todo mundo, né? Mas deixamos de falar com quem de direito? Com Deus. É falar com Deus, chegar e falar com Deus. Tá? Mais uma aqui, questão de doença. Nós estamos enfrentando muito, tivemos hoje notícia triste, né? Da partida de um amigo aí, né? E tivemos ontem notícia alegre de recuperação de um irmão. Questão de doença. E qual é a atitude nossa quando recebemos uma notícia que estamos com uma doença, ou que alguém da nossa família, um amigo, um conhecido, ou mesmo uma pessoa que você não conhece, mas que alguém está pedindo oração para você? É importante que você ore, tá? Pedir oração é porque é necessário, então a gente tem que orar. Eu sempre costumo falar com os irmãos, eu tenho ali na minha oração, tem uma parte da minha oração que é a enfermaria, onde estão as pessoas que estão doentes. Então tem que ter esse cuidado de orar, tá, irmãos? E eu vou citar um exemplo, eu não vou passar os versículos, se quiser anota aí, depois vocês vejam lá para não ficar muito longo, que é Isaías, capítulo 38, versículo 1 ao 8, muito bonito. É a história do rei Ezequias. Entra Isaías no pátio lá do palácio, chega diante do rei e fala com ele: olha, Deus mandou colocar a sua casa em ordem porque você vai morrer e você não vai viver mais. Ele estava doente, algumas pessoas até dizem que aquela doença que ele estava era um câncer, né? E Isaías deu as costas, deu a mensagem, falou que Deus mandou e deu as costas. E o rei Ezequias, ele se viu desesperado, e a única coisa que ele podia mexer era a cabeça dele. Ele estava tão mal, tão doente, o estado dele estava tão ruim, que ele vira a sua cabeça para o lado e ele fala com Deus, ele apresenta a sua vida a Deus, ele mostra a Deus como ele procurou andar reto diante do Senhor. Não é porque ele tinha méritos, mas é necessário que a gente se esforce, né? É necessário que a gente tenha uma vida realmente que apresentar a Deus. Não, e quem é você? Eu nunca quis saber do Senhor, nunca orei, nunca falei, né? Vai ter que começar do zero, né? Ezequias não, já tinha uma vida de experiência com Deus, e ele falou com Deus. E quando ele falou com Deus, quando Isaías está saindo lá no pátio, Deus fala com Isaías: volta lá, manda ele preparar lá uma pasta de figo lá, colocar em cima da ferida, e diga a ele que eu vou acrescentar 15 anos de vida. Olha que maravilha, hein? Com saúde, com abundância, né? Reinando. Então, é a diferença que Deus ele pode fazer em nossas vidas. Nós não sabemos, a questão é que quando nós estamos orando, é que nós não sabemos se aquela pessoa que está enferma, que está doente, ou mesmo até nós mesmos, Deus vai
curar, vai restaurar ou não. Por isso que nós devemos orar por todos. A decisão, isso é para tirar peso, tá, irmãos? A decisão não cabe a nós. A decisão cabe a Deus. Sempre vai caber a Deus. A gente ora, a gente coloca ali diante do Senhor, passa ali de manhã, à tarde, à noite, né? Até vem as lágrimas e Deus, aprove a Deus levar aquela pessoa. Nós não entendemos isso. A nossa mente ela é um pouco meio complicada, mas sabemos ali que é a soberania de Deus. Isso basta para nós. Fizemos a nossa parte, oramos, colocamos diante do Senhor, mas aprove a Ele naquele momento levar aquela vida. Não sabemos quais são os planos de Deus nessa questão, né? Você pode até ter uma ideia do plano de Deus para a sua vida ou para a vida de alguém que está muito próximo a você, mas você não tem a ideia de todo ele, né? Então, mas vamos orar. Ezequias orou e ele obteve sucesso. Muitas pessoas têm obtido sucesso na cura através da oração. Não essa cura espetaculosa aí, né? A pessoa ficar ali na história da televisão, levanta a mão, levanta isso aí, nada a ver, né? É um relacionamento pessoal com Deus. Vê que o próprio Jesus ele não gostava de ficar tocando trombeta quando ele fazia os milagres dele. Ele queria descrição ali. Para que é o milagre? Para que é que Deus se manifesta? Primeiro, para fazer mesmo bem ao seu povo, aquela pessoa que está ali. Mas é para manifestar a glória dele. É sempre para manifestar a glória dele. Quando Deus ele opera um milagre na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer pessoa, a intenção principal de Deus é manifestar a glória dele. Uma outra coisa, vamos voltar ao Elias, primeiro capítulo de Reis, versículo 18, capítulo 18, versículos 36 ao 38, fala sobre os profetas de Baal no Monte Carmelo. Você já deve conhecer essa história, né? Tem até um louvor que fala sobre isso. E aí era uma questão de uma luta espiritual. Aí não era doença não, tá, irmãos? Aí era uma luta espiritual e que nós também travamos, né? Combates espirituais, as forças malignas, né? Efésios também fala sobre isso. Depois dá uma lidinha em Efésios 6 aí para complementar. O que estava acontecendo? Israel estava tomada pelos profetas de Baal, pelo culto ao Baal, espiritualmente completamente decaída. E aí vem Elias e lança o desafio ao Acabe, né? E fala com Acabe, se o Senhor é Deus, ele vai queimar o sacrifício. Eu vou fazer um altar e ele vai queimar o sacrifício. Se é esse Baal aí que vocês estão servindo, se é esses deuses falsos, Astorate, esses deuses aí que não fazem nada, que estão servindo, que são deuses, então é ele que vai queimar o sacrifício. Eles vão fazer o sacrifício e ele vai queimar o sacrifício no altar. E aí, né, para a gente não ir muito longe, os profetas de Baal e Astorate fizeram lá os rituais deles, se cortaram com lanças, pularam, choraram, gritaram, berraram. Elias ainda foi irônico, né? Falou, não, fala mais alto, pode ser que ele esteja dormindo, ele é Deus, pode ser que ele esteja viajando, né? E deixou eles acabar com aquele negócio todo dele lá. Quando eles acabaram, vocês acabaram agora? Não teve nada aí, né? Não teve fogo, não teve nada, né? Elias foi lá, gente, olha como é a fé em Deus. E muitas vezes é isso que a gente precisa entender, a fé em Deus. Tem hora na nossa vida que a lógica, que o natural, que a ciência não vão servir de nada. Não estou dizendo que não serve, não. Vou dizer, tem hora que não vão servir de nada. Tem hora que a gente tem que fazer um voo cego, somente pelos aparelhos. E quais são os aparelhos? É a fé. É um voo cego, só de aparelho. Tem aquela hora que o piloto ele não está enxergando nada e ele vai voar por aparelhos. Qual é o aparelho do cristão, do crente? É a fé. Então você vai olhar só pelos aparelhos. Elias ele manda encharcar de água toda o que está no altar, toda a oferta a Deus, né? Todo o sacrifício que será feito ali, aquele cordeiro que foi cortado, ao redor ele manda encher de água e em cima também. Pronto. Quer dizer, e ele faz uma oração muito simples. Senhor, mostra que o Senhor é Deus e que sob as tuas ordens eu estou fazendo este negócio. Mal Elias acaba de falar, desce fogo do céu e consome o holocausto, né, o cordeiro que está lá, a lenha e toda a água, seca tudo, fica tudo queimado. Uma resposta de Deus para
acabar com aquela idolatria, né? Para mostrar que aquelas pessoas estavam fazendo um culto errado. Muitas pessoas ali se converteram. Muitos profetas de Baal ali se acabaram. Mas depois muitos voltaram ao culto a Baal. Mas pelo menos aqueles que eram para ser salvos foram salvos. Então teve um objetivo. O que foi isso? Oração. Desde o momento em que Elias vai desafiar Acabe, até o momento em que Elias ele ora para que o fogo desça do céu, foi tudo feito diante de Deus em oração. Para a gente já chegando já no finalzinho, né, eu vou só acrescentar uma coisinha no final. Uma oração mais que eu gostaria de falar com os irmãos é o livramento nacional. O livro do Jabes, né, que foi próspero, bem sucedido e tal, né, não teve que dar nada para ninguém, não teve que dar tudo, nem menos, nem mais. Ele simplesmente orou a Deus, tá, irmãos? Não teve nada disso, né? Só para a gente tirar peso aí. Livramento nacional, que é o de Josafá, oração de Josafá, segundo Crônicas, capítulo 20, versículos 6 ao 12. A oração de Josafá. Estava ali cercado todo o povo de Israel, pelo povo de Monte Seir, os Moabitas, os Amonitas se juntaram e era um povo muito grande, um exército poderoso e ia destruir todo Israel. E aí Josafá vai, reúne o povo todinho, o rei Josafá, e ora a Deus falando: Senhor, quando nós estávamos saindo lá do Egito, passando pelo deserto, o Senhor falou que a gente contornasse e não destruísse esses povos, que nós os poupássemos. E agora olha o que eles estão fazendo conosco. Eles vêm para nos destruir, eles vêm para acabar conosco. O que será do seu grande nome? É de ti que eles vão zombar. Olha a oração que ele faz, a oração ousada, né, que ele faz diante de Deus, mostrando porque ele sabia. Por que ele estava fazendo isso? Ele não estava fazendo isso de qualquer jeito, né, irmãos? Ele sabia que havia promessa de Deus para aquele povo. E Josafá era realmente um rei temente a Deus, ele obedecia a Deus. Por isso que ele estava fazendo esse tipo de oração. E ele recebe uma resposta. Vem um profeta, aí vocês também podem anotar, segundo Crônicas 20, 20, e fala com ele: crê no Senhor teu Deus, né? Ele, depois o próprio Josafá vai profetizar isso: crede no Senhor teu Deus e estareis o quê? Seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Vocês não vão ter que fazer nada nessa batalha. Só vão ter lá que tocar, né, tocar os instrumentos e vão ficar louvando: louvado seja o Senhor, né, a sua benignidade dura para todo sempre. Mas só isso, só isso. Vocês não vão fazer nada. E eles foram, né? Falaram, né? Imagina, já pensou de chegar lá e o pessoal cortar a gente cantando lá e o pessoal cortar a gente tudinho, né? Mas eles foram na obediência ao profeta, ao rei e à fé. E o rei estava fazendo a fé em Deus e o profeta estava fazendo na fé em Deus. Quando chegam lá, o que acontece? O pessoal do Monte Seir, os Amonitas, né? Os Moabitas, eles começaram a lutar entre si, eles começaram a brigar entre si e se mataram, acabaram entre si. Chegou lá, não tinha mais nada, a guerra já tinha sido vencida. E eles ainda receberam todas aquelas riquezas que tinham daqueles povos. É só para a gente entendermos que quando é de Deus, né, foge a compreensão natural. Aqui eu falei alguns exemplos, a Bíblia tem uma série de exemplos, e se nós olharmos para nossas vidas, nós veremos esses exemplos. Nós veremos conosco e veremos com pessoas que nós tivemos a oportunidade de interceder, né? Eu acrescentei no finalzinho hoje, em vista da partida do Juan, né? 2 Reis, capítulo 13, versículo 14, que fala da morte de Eliseu, profeta de Deus poderosíssimo, né? Eliseu ressuscitou vidas. Eliseu, tinha gente lá querendo maltratar ele mandou ver um urso lá, o urso devorou as pessoas. Eliseu fez flutuar lá o machado. Eliseu fez com que aquela viúva que estava para ter os filhos vendidos como escravos tivesse riqueza, né, através do azeite, através da farinha, e a coisa, né, andou ali, ela conseguiu manter o seu sustento. Eliseu curou o chefe do exército da Síria, Naamã,
que estava com lepra. Esse era Eliseu. E Eliseu morreu doente. A palavra de Deus diz, ele morreu doente. Tá? Então você vê ali, versículos 13, 14, 20, eu coloquei o 21, que é interessante. O 21 fala que depois que Eliseu morreu, o que veio acontecer? Tinha um pessoal fugindo e jogaram um corpo em cima da sepultura do Eliseu. E esse corpo, ao tocar nos ossos de Eliseu, ressuscitou. Você já pensou num negócio desse? Depois de morto, olha ali o poder investido, mas ele morreu de uma doença. Plano de Deus. Entendeu? O plano de Deus. Aquele que curou, aquele que ressuscitou, aquele que multiplicou, aquele que foi usado por Deus para fazer várias proezas, maravilhas, ele não tinha como se curar a si mesmo, porque ele estava, como todos nós estamos, submetidos ao plano de Deus. Que Deus ele tenha falado aí aos nossos corações nessa manhã, trazendo paz, entendimento. Nós devemos perseverar em oração e que possamos estar preparados, que às vezes os resultados não serão aqueles que nós estamos, querendo, desejando, mas que estão dentro do plano de Deus. E a gente deve continuar sempre orando, sempre buscando e sempre sendo grato a esse Deus maravilhoso, principalmente por Ele ter nos salvo. Essa deve ser a nossa maior gratidão para com Deus, gente. Tudo que vier depois disso aí é lucro, é hora extra, é adicional. Gente, o principal é a nossa salvação. Quando a gente entende isso, aí a gente consegue ter uma vida de paz, de mais tranquilidade diante do Senhor. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Vou passar agora a palavra para o irmão Luiz, em nome do Senhor Jesus. Oi, pastor. Opa, paz. Eu não me lembro agora se o senhor leu, o senhor mencionou Jabes, eu sou acostumado a falar Jabez, mas eu vou falar Jabes. Não sei se o senhor leu a oração de Jabes. Né? O senhor chegou a ler a oração de Jabes? Cheguei. Quer que eu leia novamente? Eu quero, porque eu acho que foi o que o senhor falou mesmo. Então, vou ler aqui. Versículo 9. Havia um homem chamado Jabes, mais respeitado que qualquer um de seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, porque disse, eu dei a luz com muita dor. Agora a oração, versículo 10. Jabes orou ao Deus de Israel. Como seria bom se me abençoasses e expandisses meu território. Sê comigo em tudo que eu fizer e guarda-me de todo mal e aflição. E Deus atendeu o seu pedido. Foi essa oração simples, oração de Jabes, né? Eu gosto da oração de Jabes. No início da minha conversão, que foi em 2002, eu lia muito a oração de Jabes. Eu fazia muitas vezes a oração de Jabes. Né? E eu acho muito interessante que ele pede para ele, né? Quando ele pede aqui, na minha versão é um pouco... Essa é uma versão, é a versão nova transformadora. É a versão nova, né? Que na minha está assim, que me abençoe e que me alargues as fronteiras, ou seja, que você tenha progresso na vida, que você progrida na vida, né? E seja comigo a tua mão. Aí eu aprendi que esse que seja comigo a tua mão, geralmente nós entendemos a mão de Deus como o Espírito Santo de Deus, não é? E essa questão do Espírito Santo é interessante também, da mão de Deus. Eu vi uma explanação que explicava que a mão de Deus, naquela época, o rei, o Senhor, quase não falava com os empregados. Ele apenas gesticulava, né? Ou seja, ele apontava lá para a jarra de vinho e o mordomo ia lá e colocava vinho para ele. Quando bastava, ele sinalizava com a mão, né? Então, o poder, né, do rei era exercido pela mão dele, né? Então, Jabes
lança a mão disso mesmo e diz: seja comigo a sua mão, que a sua mão me abençoe, que a sua mão me guie, que a sua mão me dê direção. Então, eu noto assim, nessa oração, né? E que me preserves do mal, que me separe do mal. Quer dizer, sem saber, ele já estava orando um pedacinho do Pai Nosso, né, pastor? Quando a gente pede, mas livra-nos do mal. Não é? Assim, e que, de modo que não me sobrevenha aflição. Né? Quer dizer, quem leva nesse sentido, ele sabia que existia aflição, né? Mas que Deus reduzisse, né? que essas aflições fossem as menores possíveis. Não é? E muitas das aflições que nós passamos, na grande maioria, somos nós que causamos a nós mesmos. Né? Então, achei muito legal, porque me lembrou do início da minha conversão, né? Quando eu me converti em 2002, eu lia muito a oração do Jabes, eu gostava